Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é a parte 2 do uso dos porquês. No vídeo de hoje eu vou explicar o uso do porquê separado e sem o acento e o uso do porquê separado e com o acento. No final do vídeo eu vou fazer uma revisão geral do uso dos 4 porquês, só para relembrar. E eu gostaria de deixar aqui já o recadinho para vocês que o próximo vídeo que eu venho trazendo será uma lista com os vocábulos mais exigidos em concursos públicos. Então, se você é concurseiro ou pretende fazer algum concurso público, se liga no próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo com uma lista com os vocábulos que são muito exigidos em concursos públicos. Vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, que é o uso do porquê separado e sem o acento e o uso do porquê separado e com o acento. Quando usar o porquê separado e sem o acento? O porquê separado e sem o acento você usa ele, emprega-se ele quando ele puder ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ou quando ele puder ser substituído por uma das expressões por qual motivo ou por qual razão, mesmo que subentendida a palavra motivo e razão. Por exemplo, por que você não veio para a festa? Nesse caso, o porquê ele pode ser substituído por qual razão, por qual motivo. Vejam bem a substituição. Por qual razão você não veio para a festa? Por qual motivo você não veio para a festa? Nesse outro exemplo, este é o caminho porque passo todos os dias. Nesse caso, o porquê pode ser substituído pelo qual. Vejamos, este é o caminho pelo qual passo todos os dias. O próximo exemplo, por que você foi embora logo da aula? Nesse caso, o porquê ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Vejam bem a substituição. Por qual motivo você foi embora logo da aula? Por qual razão você foi embora logo da aula? Veja bem esse outro exemplo. Desconheço o motivo por que ele não veio para a sua festa de aniversário. Nesse caso, nesse exemplo, o porquê ele pode ser substituído por pelo qual. Desconheço o motivo pelo qual ele não veio para a sua festa de aniversário. Outro exemplo. Até agora não nos disse por que ela faltou à reunião. Nesse caso, o porquê pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Vejam bem, até agora não nos disse por qual motivo ela faltou à reunião. Até agora não nos disse por qual razão ela faltou à reunião. Outro exemplo, os caminhos por que ela sempre andou eram caminhos tortuosos. Nesse caso, o porquê pode ser substituído por pelos quais. Vejamos, os caminhos pelos quais ela sempre andou eram caminhos tortuosos. Amanhã o diretor da escola deve explicar por que aumentou a mensalidade. Nesse caso, o porquê pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Vejam bem, amanhã o diretor da escola deve explicar por qual motivo aumentou a mensalidade. Amanhã o diretor da escola deve explicar por qual razão aumentou a mensalidade. Por que Marcelo agiu daquela forma tão arrogante?
Nesse caso, nesse exemplo, o porquê pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Vejamos. Por qual motivo Marcelo agiu daquela forma tão arrogante? Por qual razão Marcelo agiu daquela forma tão arrogante? Bom, o uso do porquê separado e sem um acento é isso. Não é tão difícil, é simples de se entender. Só basta ter um pouquinho assim de estudar um pouquinho, treinar com exemplos e tudo mais. Agora vejamos o uso do porquê separado e com acento. Quando usar ele? Bom, o uso do porquê separado e com acento segue a regra da palavra que. Quando utilizada no fim de uma frase, será sempre acentuada. É usado em final de frase. É usado em interrogações, também pode ser usado no fim das perguntas. Aparece sempre no final de uma frase, seguido de um ponto de interrogação ou de um ponto final. Por exemplo, você saiu cedo por quê? Você não foi à faculdade por quê? Ela ainda não viajou para o Canadá. Por quê? Ela faltou ao trabalho hoje, mas não sei por quê. Ele sumiu ontem e não sabemos por quê. Outros exemplos. Você não comeu? Por quê? Marcelo foi embora e nem disse por quê. O porquê separado e com acento, ele pode ser também substituído por qual motivo, por qual razão. A substituição do porquê. Vejamos como ele fica na substituição. Marcelo já veio para casa? Por quê? Marcelo já veio para casa? Por qual motivo? Marcelo já veio para casa? Por qual razão? Bom, o porquê separado e com acento, ele é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo tônico que. Vejamos mais alguns exemplos do porquê separado e sem um acento e o porquê separado com acento. Não sei por que ela nunca falou sobre esse assunto. Por que você não veio mais cedo? Muitos participavam das reivindicações sem saber por quê. Vejamos que o porquê separado e com acento está no final da frase. Ele sempre costuma aparecer em final de frase. Ela não chegou na hora marcada. Por quê? Deu para entender? Espero que tenha dado para entender. E agora eu vou fazer uma revisão geral do uso dos porquês. Relembrando o porquê, o uso do porquê junto e sem o acento. Quando se usa o porquê junto e sem o acento? Se usa quando este funciona como uma conjunção explicativa, causal ou final. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Porque o porquê junto e sem um acento pode ser substituído por pois, por causa de que, visto que, uma vez que, dado que. Quando funciona como uma conjunção explicativa, equivale a pois. Quando funciona como uma conjunção causal, equivale a já que, visto que, uma vez que. Quando funciona como uma conjunção final, equivale a para que, a fim de que. O uso do porquê junto e com acento. É empregado o porquê junto e com acento quando este equivale a motivo, razão. Geralmente vem acompanhado de determinantes, artigos, pronomes indefinidos. E também é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo.
Aparece quase sempre junto de um artigo definido, o, os, ou indefinido, uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. O porquê junto e com acento pode ser substituído por o motivo, a causa, a razão. O uso do porquê separado e sem um acento, ele é empregado quando puder ser substituído por, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ou quando ele puder ser substituído por uma das expressões, por qual motivo ou por qual razão, mesmo que subentendida a palavra motivo e razão. E o uso do porquê separado e com acento, usado em final de frase, quando utilizada no final de uma frase será sempre acentuada e segue a regra da palavra que. É usado também em interrogações, também podendo ser usado no fim das perguntas. Aparece sempre no final da frase, seguido de um ponto de interrogação ou de um ponto final. O porquê separado com um acento pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Finalizo com a parte 2, o uso dos porquês. No primeiro vídeo eu já tinha falado do uso do porquê junto e sem um acento, e o porquê junto com acento. Nesse vídeo de hoje, eu trouxe a explicação do porquê separado e sem um acento e o porquê separado com um acento. Nesse finalzinho agora de vídeo, eu fiz essa revisão geral do uso dos 4 porquês. E lembrando que no próximo vídeo, você que é concurseiro, você que pretende fazer algum concurso público, eu venho trazendo uma lista com os vocábulos que são muito exigidos em concursos públicos, tá certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse, finalizo o uso dos porquês e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se gostou, deixe seu like, escreva um comentário, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.